Dê prioridade a Deus em primeiro lugar e veja a sua vida avançar em 2026. Muita gente entra em 2026 com planos, metas e boas intenções, mas com a sensação de que a vida não avança. Trabalha, ora, se esforça, aprende, tenta organizar tudo e mesmo assim sente que algo trava por dentro. O problema não é falta de ação, é falta de ordem. Quando a ordem está errada, até coisas boas começam a atrasar a sua vida. Existe um paradoxo silencioso aqui. Pessoas cheias de fé, cheias de vontade de fazer dar certo, mas vivendo cansadas, confusas e com resultados instáveis. Não é porque Deus falhou, é porque Deus foi colocado como complemento, não como fundamento. E tudo o que não é construído sobre o fundamento certo cresce torto, instável e pesado. Avançar não depende de fazer mais, depende de alinhar o que vem primeiro. Aquilo que ocupa o primeiro lugar governa todo o resto. Governa suas decisões, seu tempo, sua energia e até o nível de paz com que você vive. Quando isso não está claro, a vida vira um esforço constante para manter coisas funcionando, mas sem progresso real. 2026 não vai exigir mais força de você. Vai exigir mais clareza. Vai exigir que você entenda o princípio da ordem antes de tentar acelerar qualquer área da sua vida. Porque crescimento verdadeiro não começa com movimento. Começa com fundamento. E é exatamente isso que quase ninguém ajusta. A boa notícia é que isso pode ser corrigido, não com mais força, mas com mais clareza. Quando a prioridade certa é colocada no lugar certo, a vida começa a responder de outra forma. E o que você vai ouvir neste vídeo é exatamente a resposta que faltava para destravar esse avanço. Presta atenção, porque aqui não se trata de motivação, mas de fundamento. Por que tanta gente entra em 2026 travada? Muitas pessoas não estão paradas por preguiça, nem por falta de fé. Estão travadas porque começaram a vida colocando coisas secundárias no lugar do essencial. O resultado disso é uma sensação constante de peso. Tudo cansa, tudo exige esforço excessivo, tudo parece mais difícil do que deveria ser. Quando prioridades estão invertidas, você até avança por um tempo, mas o avanço cobra um preço alto. A mente fica confusa, as decisões se tornam instáveis, a ansiedade cresce. Não porque você esteja fazendo algo errado de forma visível, mas porque o fundamento está desalinhado. E fundamento desalinhado gera desgaste silencioso. É por isso que tanta gente chega ao fim do ano exausta, frustrada e com a sensação de que correu muito para chegar ao mesmo lugar. Viver ocupado não é o mesmo que avançar. Avançar exige direção. E direção só existe quando a ordem está clara. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar, outras coisas tentam ocupar esse espaço. Trabalho, dinheiro, reconhecimento, controle, medo de faltar. Nenhuma dessas coisas foi feita para ser fundamento. Quando assumem esse papel, começam a exigir mais do que podem sustentar. A vida fica pesada porque o peso está sendo colocado no lugar errado. Entrar em 2026 travado não é azar. É consequência de tentar construir crescimento sem alinhar prioridades. E enquanto isso não muda, qualquer novo plano nasce cansado. Qualquer novo projeto nasce instável. E qualquer nova meta nasce sob pressão. No próximo ponto, você vai entender por que esse cansaço não vem do excesso de trabalho, mas da prioridade errada, e como isso explica por que até pessoas esforçadas e espirituais vivem no limite. O cansaço que não vem do trabalho, mas da prioridade errada. Existe um cansaço que não melhora com descanso. Você pode dormir mais, tirar férias, diminuir o ritmo por alguns dias e ainda assim acordar pesado por dentro. Esse cansaço não nasce do excesso de tarefas, nasce do excesso de coisas ocupando um lugar que não deveriam ocupar. Quando a prioridade está errada, a alma trabalha mais do que o corpo. Muita gente acha que está cansada porque trabalha demais,
quando na verdade está cansada porque tenta sustentar com esforço humano aquilo que só se sustenta com ordem. Quando Deus não está no primeiro lugar, você tenta compensar com controle, planejamento excessivo, ansiedade e cobrança interna. Isso drena a energia. Não porque você é fraco, mas porque está carregando pesos que não foram feitos para você carregar. Esse tipo de cansaço é silencioso. Ele aparece como irritação constante, dificuldade de decidir, sensação de estar sempre atrasado, mesmo quando faz tudo certo. A mente não descansa porque não confia. E não confia porque algo essencial não está bem definido. Quando a prioridade está clara, a mente descansa mesmo em dias cheios. Quando não está, até dias vazios cansam. Muitos confundem esse cansaço com falta de motivação. Tentam se animar, se empurrar, se convencer, mas motivação não resolve desalinhamento. O problema não é falta de vontade, é excesso de dependência do que é instável. Quando você coloca sua segurança em coisas que podem falhar, a mente vive em estado de alerta. E viver em alerta constante cansa profundamente. Esse é o efeito de colocar coisas boas no lugar errado. Trabalho é bom. Planejar é bom. Crescer é bom. Mas quando essas coisas se tornam fundamento, começam a exigir de você aquilo que só Deus pode sustentar. O resultado é um desgaste contínuo, mesmo quando há progresso aparente. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, o cansaço muda de natureza. Ele passa a ser físico, não emocional. Você se cansa porque produziu, não porque se sobrecarregou internamente, e isso faz toda a diferença. O descanso deixa de ser fuga e passa a ser recuperação. A paz não depende mais de tudo dar certo, mas da ordem estar certa. Enquanto essa prioridade não é ajustada, 2026 corre o risco de ser apenas mais um ano de esforço sem leveza, de avanço sem paz, de crescimento que cobra um preço alto demais. Mas quando a ordem é corrigida, algo muda imediatamente por dentro. E é essa mudança interna que permite avançar sem se destruir. No próximo ponto, você vai entender por que esforço sem ordem nunca produz crescimento verdadeiro e como muitas pessoas confundem movimento com avanço, pagando um preço alto por essa confusão. Por que esforço sem ordem não produz crescimento? Existe uma mentira silenciosa que muita gente acredita. A ideia de que se você se esforçar o suficiente, as coisas naturalmente vão se organizar. Na prática acontece o contrário. Quando não existe ordem, o esforço apenas acelera o desgaste. Você até se move, até conquista algumas coisas, mas cresce de forma instável. E tudo que cresce sem fundamento cobra um preço depois. Esforço sem ordem cria a ilusão de progresso. Você faz mais, resolve mais, assume mais responsabilidades, mas sente que a vida fica cada vez mais pesada. Isso acontece porque o esforço está sendo usado para compensar um desalinhamento interno. Em vez de construir, você está sustentando. E sustentar aquilo que não foi colocado no lugar certo consome energia emocional, mental e espiritual. Quando a base está errada, o esforço vira pressão. Você se cobra mais, exige mais de si mesmo, tenta controlar resultados. A fé começa a competir com a ansiedade. A confiança dá lugar à preocupação constante. Não porque você deixou de acreditar em Deus, mas porque colocou sobre você um peso que não deveria carregar. Esforço sem ordem transforma a responsabilidade em fardo. Crescimento verdadeiro é diferente. Ele nasce de coerência. Coerência entre o que você crê, o que você prioriza e o que você faz todos os dias. Quando essa coerência existe, o esforço deixa de ser sofrimento e passa a ser investimento. Você se cansa, mas não se esgota, avança, mas não se perde, trabalha, mas não vive com a sensação de estar sempre devendo algo à vida.
Muitas pessoas confundem movimento com avanço. Movimento é fazer coisas. Avanço é ir na direção certa. Você pode se mover muito na direção errada e chamar isso de progresso, mas no fundo sente que algo não está encaixando. Esse desconforto não é fracasso. É sinal de que a ordem precisa ser revista. Quando Deus não está no centro, você tenta organizar a vida a partir da periferia. Ajusta a rotina, metas, hábitos, mas evita mexer no fundamento. Só que o fundamento governa tudo. Sem ele, todo ajuste é provisório. Com ele, até o que ainda não está perfeito encontra estabilidade. Enquanto a ordem não vem antes do esforço, 2026 tende a repetir o mesmo padrão dos anos anteriores. Muito movimento, pouco avanço. Muito cansaço, pouca paz. Mas quando a ordem é colocada no lugar certo, o esforço passa a cooperar com o crescimento, não a lutar contra ele. No próximo ponto, você vai entender qual é o princípio de ordem que governa toda a vida que realmente avança. E por que esse princípio é simples, mas raramente respeitado. O princípio de ordem que governa toda a vida que avança. Toda vida que avança de forma saudável obedece a um princípio simples e inegociável. Fundamento vem antes de construção. Quando isso é ignorado, o crescimento acontece, mas cobra um preço alto depois. Quando isso é respeitado, até os processos difíceis se tornam sustentáveis. Deus não foi criado para ser encaixado na agenda. Ele é o ponto a partir do qual a agenda faz sentido. O problema é que muita gente tenta construir a vida colocando Deus como apoio emocional, não como base. Ora quando aperta, busca quando dói, lembra quando falha. Isso alivia, mas não organiza. O princípio da ordem exige algo mais profundo. Exige que Deus seja o critério antes da decisão, não o recurso depois do erro. Quando isso muda, tudo começa a se alinhar por dentro. Fundamento governa direção. Se o fundamento é instável, as decisões também serão. Se o fundamento é sólido, até escolhas difíceis ganham clareza. Colocar Deus em primeiro lugar não é um ato religioso isolado, é uma reorganização interna. É decidir que valores não serão negociados, que o propósito vem antes do resultado, que a obediência vem antes do controle. Esse princípio explica por que algumas pessoas prosperam e permanecem em paz, enquanto outras prosperam e se perdem. A diferença não está no tamanho do esforço, mas no lugar de onde esse esforço nasce. Quando Deus é o fundamento, o crescimento não precisa ser defendido o tempo todo. Ele se sustenta. Quando não é, qualquer avanço vira motivo de ansiedade. Existe uma segurança silenciosa em viver a partir do fundamento certo. Você não precisa provar nada o tempo todo. Não precisa correr atrás de tudo. Não precisa aceitar qualquer coisa para não ficar para trás. A ordem traz descanso interior, mesmo em dias exigentes. E esse descanso não vem da ausência de desafios, vem da clareza de quem governa sua vida. Enquanto esse princípio não é respeitado, a vida parece um quebra-cabeça mal montado. Peças até se encaixam por um tempo, mas algo sempre parece fora do lugar. Quando Deus volta a ser o fundamento, as peças começam a encontrar posição. Não porque tudo muda de uma vez, mas porque agora existe uma base firme sustentando cada decisão. No próximo ponto, você vai entender o que acontece, na prática, quando Deus ocupa o lugar errado na vida de alguém. E porque até coisas boas começam a pesar quando assumem um papel que não foram feitas para exercer. O que acontece quando Deus ocupa o lugar errado? Quando Deus não está em primeiro lugar, algo inevitável acontece. Outra coisa assume esse espaço. Pode ser o trabalho, o dinheiro, a busca por controle, o medo de faltar, o desejo de reconhecimento ou até a própria família. Nenhuma dessas coisas é errada em si. O problema começa quando elas passam a sustentar aquilo que só o fundamento deveria sustentar. E é aí que o peso aparece.
Quando Deus ocupa o lugar errado, a mente vive em estado de compensação. Você tenta equilibrar tudo o tempo todo. Trabalha mais para garantir segurança, controla mais para evitar perdas, se preocupa mais para não errar. Isso gera confusão interna. As decisões deixam de ser claras, porque agora elas precisam agradar ao que está no topo da prioridade, mesmo que isso custe paz, valores ou direção. Até coisas boas começam a pesar. O trabalho vira pressão constante. A família vira fonte de cobrança emocional. Os sonhos viram ansiedade. Nada flui com leveza, porque tudo está exigindo mais do que pode oferecer. Quando algo que não é fundamento tenta sustentar a vida, ele cobra um preço alto. E esse preço geralmente vem em forma de cansaço, ansiedade e instabilidade. Outro efeito silencioso é a perda de critério. Quando Deus não governa o centro, você passa a decidir baseado no medo de perder, não na clareza do que é certo. Aceita compromissos que não deveria. Mantém situações que já passaram do tempo. Adia decisões importantes porque não quer desagradar. Isso parece prudência, mas é apenas insegurança disfarçada. Espiritualmente, isso cria um ciclo perigoso. A pessoa ora, mas ora para aliviar a pressão, não para alinhar a vida. Busca a Deus como socorro, não como direção. Isso mantém a fé no nível da emergência, não do fundamento. Deus vira aquele a quem você recorre quando algo sai do controle, não aquele que governa o controle desde o início. Esse desalinhamento não gera queda imediata, ele gera instabilidade contínua. A vida não desmorona, mas também não avança com firmeza. Tudo fica provisório. Planos mudam o tempo todo. Emoções oscilam. A sensação é de estar sempre começando de novo. Isso não é falta de bênção, é falta de ordem. Quando Deus ocupa o lugar errado, você vive tentando proteger tudo o tempo todo. Protege o dinheiro, protege a imagem, protege as relações, protege os resultados. Isso cansa porque não foi você quem foi chamado para sustentar a vida inteira. Quando Deus volta ao centro, essa necessidade de controle diminui. Você passa a cuidar sem carregar, a agir sem se destruir. Esse ponto é desconfortável porque confronta escolhas silenciosas, não escolhas declaradas, mas práticas, o que governa suas decisões quando ninguém está vendo, o que ocupa seus pensamentos quando você acorda, o que você protege com mais força. Essas respostas revelam quem está em primeiro lugar de verdade. No próximo ponto, você vai entender como um ensinamento de Napoleon Hill ajuda a enxergar esse princípio de forma prática, conectando prioridade mental, fé e resultados de maneira simples, mas transformadora. Se isso está falando com você, escreve agora nos comentários uma palavra ou frase como uma decisão pessoal. Pode ser algo simples, como Deus em primeiro lugar, ou ordem antes do avanço. Escrever isso é um sinal de que você escolheu colocar esse princípio em prática. O ensinamento de Napoleon Hill, que quase ninguém conecta com fé. Napoleon Hill observou algo que muitos ignoram até hoje. Aquilo que ocupa o primeiro lugar na mente governa todo o resto da vida. Não é o que você diz que acredita, é o que comanda suas decisões quando ninguém está olhando. A mente sempre serve ao que considera prioridade máxima, e ela organiza pensamentos, emoções e ações para proteger esse lugar. O erro de muita gente é separar fé de mentalidade, como se fossem caminhos diferentes. Hill nunca falou de fé como religião, mas como convicção dominante. E convicção dominante nada mais é do que aquilo que você coloca no centro da sua consciência todos os dias. Se Deus não está nesse centro, outra coisa assume esse papel, mesmo que você diga que crê. Quando a prioridade mental é dinheiro, tudo gira em torno de ganhar e não perder. Quando é aprovação, tudo gira em torno de agradar. Quando é controle, tudo gira em torno do medo do imprevisto. Mas quando Deus ocupa o primeiro lugar,
A mente passa a operar a partir de princípios, não de pressão. Isso muda o tipo de decisão que você toma, mesmo nas pequenas coisas. Hill ensinava que resultados seguem ordem mental. O que poucos conectam é que a fé verdadeira também segue essa lógica. Você não vive à altura do que declara, vive à altura do que prioriza internamente. Colocar Deus em primeiro lugar não é uma frase bonita, é um comando interno que redefine critérios. Você passa a perguntar menos o que é vantajoso e mais o que é correto. Menos o que dá retorno rápido e mais o que sustenta o futuro. Essa conexão entre mentalidade e fé explica por que algumas pessoas crescem sem se perder e outras se perdem ao crescer. Não é sorte, é centro. Quem tem Deus como prioridade mental não precisa defender tudo com ansiedade. Existe uma confiança silenciosa de que obedecer princípios produz consequências, mesmo quando o resultado não é imediato. Quando você entende isso, percebe que fé ativa não é esperar que Deus faça tudo. É organizar a mente de forma que Deus governe as decisões antes da ação. Isso tira a vida do improviso e coloca no alinhamento. E quando há alinhamento, o avanço deixa de ser uma luta constante. No próximo ponto, você vai enxergar o que muda na prática quando Deus volta a ocupar o primeiro lugar e por que essa mudança começa dentro antes de aparecer fora. O que muda quando Deus volta a ser primeiro. Quando Deus volta a ocupar o primeiro lugar, a mudança mais profunda não acontece fora, acontece dentro. A mente começa a desacelerar porque não precisa mais sustentar tudo sozinha. Antes, você tentava controlar resultados, antecipar problemas, proteger cada área da vida, como se tudo dependesse exclusivamente de você. Isso gera tensão constante. Quando Deus volta ao centro, esse peso começa a sair dos ombros, não porque você se torna passivo, mas porque passa a operar a partir de confiança e direção. A clareza mental é uma das primeiras evidências dessa mudança. Decisões que antes pareciam confusas começam a se simplificar. Você passa a enxergar o que é essencial e o que é distração. Não porque todas as dúvidas desaparecem, mas porque agora existe um critério firme guiando suas escolhas. O critério deixa de ser medo, urgência ou comparação. Passa a ser coerência com princípios. Isso reduz conflitos internos e economiza energia emocional. As decisões também ganham firmeza. Quando Deus não está em primeiro lugar, você muda de rota o tempo todo, tentando agradar circunstâncias ou pessoas. Quando Ele ocupa o centro, você se torna menos volátil. Não vive à mercê do humor do dia, nem da pressão externa. Isso não te torna inflexível, mas te torna estável. Estabilidade é um dos sinais mais claros de crescimento espiritual e emocional. A ansiedade muda de nível. Ela não desaparece completamente, porque viver envolve responsabilidades, mas deixa de governar. Antes, a ansiedade decidia por você. Agora, ela apenas sinaliza pontos de atenção. Você não reage mais a cada sensação de urgência. Aprende a responder com calma, discernimento e confiança. Essa mudança altera profundamente a forma como você enfrenta problemas, conflitos e imprevistos ao longo do dia. Outro ponto que muda é a relação com o tempo. Quando Deus volta a ser primeiro, você para de viver correndo por dentro. Mesmo com uma agenda cheia, existe um ritmo diferente. Você entende que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente e que obedecer princípios vale mais do que acelerar processos. Isso traz paz. Uma paz que não depende de tudo estar perfeito, mas da certeza de que você está construindo sobre o fundamento certo. As escolhas financeiras, profissionais e relacionais também começam a se alinhar. Você deixa de aceitar tudo que parece oportunidade e passa a escolher o que está em harmonia com o propósito.
Isso evita muitos desvios silenciosos que no passado pareciam avanços. Quando Deus governa o centro, você aprende a dizer não sem culpa e a dizer sim com convicção. Isso protege o futuro antes mesmo de ele chegar. A fé deixa de ser apenas discurso e passa a ser postura diária. Você não precisa se lembrar o tempo todo de confiar. A confiança se torna natural, porque a base foi ajustada. Isso muda a forma como você ora, trabalha e planeja. A oração deixa de ser um pedido desesperado e se torna um alinhamento constante. O trabalho deixa de ser fuga ou autoafirmação e passa a ser expressão de responsabilidade. O planejamento deixa de ser controle excessivo e passa a ser cooperação com aquilo que Deus está fazendo. Com o tempo, a vida começa a responder de forma diferente. Não como mágica, mas como consequência. As coisas começam a se encaixar porque agora existe coerência entre fé, pensamento e ação. O que antes parecia travado começa a avançar. Não tudo de uma vez, mas de forma consistente. Pequenos avanços se acumulam, decisões corretas se repetem, e o crescimento deixa de ser um evento raro para se tornar um processo contínuo. Talvez o sinal mais forte de que Deus voltou a ser primeiro seja a paz interior em meio ao movimento. Você continua trabalhando, sonhando, construindo, mas sem aquela sensação constante de estar devendo algo à vida. Você entende que está no caminho certo, mesmo que ainda não tenha chegado onde deseja. Essa consciência muda tudo. Quando Deus é o fundamento, o avanço deixa de ser uma tentativa desesperada de dar certo e passa a ser consequência natural da ordem correta. E é exatamente isso que prepara o terreno para entrar em 2026 de um jeito diferente, não com mais promessas, mas com prioridades ajustadas. No próximo ponto, você vai entender por que colocar Deus em primeiro lugar não é religiosidade, nem aumento de atividades espirituais, mas um alinhamento prático que muda decisões todos os dias. Por que colocar Deus em primeiro não é religiosidade? Muita gente resiste a essa ideia porque associa colocar Deus em primeiro lugar com religiosidade excessiva, regras rígidas ou uma vida distante da realidade prática. Mas essa associação é um erro. Colocar Deus em primeiro não tem a ver com fazer mais coisas religiosas, frequentar mais ambientes espirituais ou repetir discursos prontos. Tem a ver com alinhamento interno. Tem a ver com quem governa suas decisões quando ninguém está olhando. Religiosidade tenta agradar a Deus por meio de ações externas. Alinhamento busca viver a partir de princípios internos. Quando alguém coloca Deus em primeiro de verdade, não precisa provar isso para ninguém. A vida começa a refletir essa ordem naturalmente. As escolhas mudam, as prioridades se ajustam. O ritmo interior se reorganiza. Tudo isso acontece sem barulho, sem anúncio e sem performance. O erro comum é pensar que colocar Deus em primeiro significa acrescentar mais uma camada à rotina já sobrecarregada. Mais compromissos, mais cobranças, mais exigências. Na prática, acontece o oposto. Quando Deus ocupa o lugar certo, muitas coisas deixam de disputar espaço. Você passa a fazer menos coisas desnecessárias e a fazer melhor o que realmente importa. A vida simplifica porque o centro está definido. Outro ponto importante é que colocar Deus em primeiro não elimina a responsabilidade pessoal. Pelo contrário, aumenta. Você deixa de usar a fé como desculpa para adiar decisões difíceis. Passa a entender que Deus não governa sua vida no lugar de você, mas através de você. Isso amadurece. A fé deixa de ser dependência emocional e se torna parceria consciente. Essa mudança afeta diretamente a forma como você lida com sucesso e fracasso. Quando Deus não está no centro, o sucesso vira identidade e o fracasso vira ameaça. Quando Ele está, o sucesso vira ferramenta e o fracasso vira aprendizado.
Você não se define mais por resultados imediatos, mas por fidelidade a princípios. Isso traz estabilidade emocional e espiritual, algo raro em um mundo guiado por comparação e urgência. Colocar Deus em primeiro também muda a relação com dinheiro, trabalho e reconhecimento. Nada disso deixa de ter valor, mas deixa de ter poder absoluto. Você não aceita qualquer caminho para crescer. Não negocia tudo para ganhar mais. Não sacrifica a consciência para manter a aparência. Isso pode até desacelerar alguns processos no curto prazo, mas protege o futuro. Crescer sem perder a alma é um sinal claro de que a ordem está correta. Esse alinhamento diário afasta dois extremos perigosos. De um lado, a religiosidade vazia que fala muito e vive pouco. Do outro, a autossuficiência que ignora Deus até precisar dele. Quando Deus está em primeiro lugar, você vive com humildade e firmeza ao mesmo tempo. Reconhece limites sem se diminuir. Assume responsabilidade sem arrogância. Caminha com fé sem perder lucidez. Muitos pensam que colocar Deus em primeiro é abrir mão de sonhos pessoais. Na verdade, é o que impede que sonhos se tornem armadilhas. Sonhos sem fundamento viram obsessão. Sonhos alinhados com propósito viram missão. Quando Deus governa o centro, seus objetivos passam por um filtro mais alto. Nem tudo que parece bom permanece desejável, e isso evita muitos arrependimentos silenciosos. Outra mudança importante acontece na forma como você lida com pressão externa. Opiniões, expectativas e cobranças perdem força. Não porque você se torna indiferente, mas porque agora existe um referencial maior. Você não vive mais tentando agradar todo mundo. Vive buscando coerência. Isso traz liberdade, uma liberdade que não vem da ausência de limites, mas da clareza de quem define esses limites. Colocar Deus em primeiro não é um evento pontual, é uma decisão diária. Uma decisão que se manifesta nos pequenos detalhes, no que você escolhe priorizar ao acordar, no que você aceita adiar, no que você decide enfrentar, no que você decide abandonar. Essas escolhas constroem uma vida que avança sem se perder. Quando essa ordem está estabelecida, a espiritualidade deixa de ser um compartimento da vida e passa a ser o eixo que sustenta tudo. E é exatamente isso que prepara você para entrar em 2026, não apenas com expectativas, mas com direção. Não com promessas vazias, mas com prioridades ajustadas. No próximo ponto, você será convidado a olhar para suas prioridades reais e a decidir se quer entrar em 2026 repetindo padrões antigos ou assumindo de forma consciente a ordem correta que faz a vida avançar. O convite para entrar em 2026 com a ordem correta. Chega um momento em que informação deixa de ser o problema. Você já ouviu o suficiente, já entendeu o princípio, já percebeu onde a ordem se perdeu. A partir daqui, tudo se resume a uma decisão silenciosa. Não uma decisão emocional, feita em um momento de impacto, mas uma decisão consciente, assumida com responsabilidade. A decisão de não entrar em 2026 repetindo padrões que você já sabe que não funcionam. Esse convite não é para mudar tudo de uma vez, nem para prometer o que você não consegue sustentar. É um convite para alinhar o que vem primeiro, para olhar com honestidade para suas prioridades reais, não para as declaradas. Aquilo que governa seu tempo, suas decisões e seus pensamentos quando ninguém está vendo. É ali que a ordem se revela, e é ali que ela precisa ser ajustada. Entrar em 2026 com a ordem correta não significa que tudo vai fluir sem desafios. Significa que os desafios não vão mais te tirar do eixo. Você deixa de viver reagindo ao que acontece e passa a responder a partir de um fundamento. Isso muda completamente a forma como você lida com pressão, com expectativa e com incerteza. A vida continua exigente,
mas deixa de ser caótica. Esse convite também envolve renúncia. Renúncia de tentar controlar tudo. Renúncia de agradar todo mundo. Renúncia de correr atrás de tudo ao mesmo tempo. Colocar Deus em primeiro lugar exige coragem para dizer não ao que parece urgente, mas não é essencial. Exige maturidade para abrir mão de ganhos imediatos em favor de um crescimento sustentável. Exige fé ativa, não passiva. Muita gente entra em um novo ano cheia de resoluções, mas sem fundamento. Quer mudar hábitos, melhorar resultados, organizar a vida, mas mantém o mesmo centro. O resultado é frustração, não porque os planos eram ruins, mas porque a base continuou a mesma. Este convite é diferente. Ele começa pelo centro, pela ordem, pelo fundamento que sustenta todo o resto. Você não precisa esperar uma situação extrema para ajustar isso. Não precisa quebrar para aprender. Pode decidir agora. Pode escolher entrar em 2026 com clareza, mesmo que ainda não tenha todas as respostas. A ordem correta não exige certeza sobre o caminho inteiro. Exige fidelidade ao próximo passo. E esse passo quase sempre começa com reposicionar Deus no lugar que sempre foi dele. Esse convite também te chama à responsabilidade pessoal. Não dá mais para terceirizar o próprio crescimento. Não dá mais para culpar o tempo, o governo, as pessoas ou as circunstâncias. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, você entende que Ele governa, mas você coopera. Que Ele direciona, mas você decide. Que Ele sustenta, mas você constrói. Essa parceria muda tudo. Entrar em 2026 com a ordem correta significa viver com menos ruído interno, menos conflito entre fé e prática, menos distância entre o que você crê e o que você faz. Essa coerência gera paz. Não uma paz que depende de tudo dar certo, mas uma paz que permanece mesmo quando algo ainda está em processo. Essa paz é um dos maiores sinais de que a ordem foi ajustada. Talvez você perceba que não precisa de mais metas, precisa de mais critério, não precisa de mais velocidade, precisa de mais direção, não precisa de mais motivação, precisa de mais alinhamento. Esse convite não promete um ano fácil, promete um ano verdadeiro. E viver na verdade sempre produz frutos, mesmo que não imediatos. A pergunta que fica não é se você concorda com tudo isso. A pergunta é se você está disposto a viver a partir disso. Porque entender não transforma. O que transforma é decidir e sustentar a decisão nos dias comuns, quando ninguém está olhando, quando não há emoção envolvida, quando a vida segue seu ritmo normal. 2026 pode ser apenas mais um ano de esforço e cansaço, ou pode ser o ano em que você finalmente coloca a ordem correta e deixa o avanço se tornar consequência. Esse convite está diante de você agora, não como pressão, mas como oportunidade. A escolha é silenciosa, mas o efeito dela é profundo. No próximo e último ponto, tudo isso se fecha em uma única verdade, simples e firme, que define por que algumas vidas avançam com consistência e outras permanecem presas ao esforço sem direção. A frase que fica tudo o que foi dito até aqui converge para uma verdade que não pode mais ser ignorada. A vida não trava por falta de esforço. Ela trava quando a ordem está errada. Você pode trabalhar mais, planejar melhor, se esforçar mais e até orar mais. Mas se Deus não for o fundamento, o avanço sempre vai cobrar um preço alto. Crescer sem ordem gera peso. Crescer com fundamento gera paz. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, o avanço deixa de ser uma luta constante e passa a ser consequência natural. Você não vive mais tentando sustentar tudo com a própria força. Você constrói com clareza, decide com critério e caminha com direção. Isso não elimina desafios, mas impede que eles desorganizem sua vida por dentro. A diferença entre quem avança e quem apenas sobrevive está exatamente aqui.
Colocar Deus em primeiro lugar não é uma promessa para um dia especial, é uma escolha diária nos dias comuns. É no que você prioriza ao acordar, é no que você decide manter, é no que você escolhe abandonar, é no que você se recusa a negociar. Essas escolhas silenciosas constroem uma vida que cresce sem se perder. Se existe algo que define quem vai avançar em 2026, não é talento, não é sorte, não é circunstância, é fundamento. Quem constrói sobre o fundamento certo pode até avançar devagar em alguns momentos, mas não volta atrás. Quem constrói sem fundamento até corre rápido, mas cedo ou tarde precisa parar para consertar o que foi feito sem ordem. A fé verdadeira não é usada para justificar confusão, mas para sustentar decisões corretas. Quando Deus governa o centro, a mente se organiza, as escolhas amadurecem e a vida começa a responder com coerência. Não porque tudo fica fácil, mas porque tudo passa a fazer sentido. Que 2026 não seja apenas mais um ano de tentativas. Que seja o ano da ordem correta, porque quando Deus é o fundamento, o avanço deixa de ser esforço e se torna consequência. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir até o final. Obrigado por fazer parte da família Mentalidade do Reino, por buscar consciência, fé ativa e propósito de verdade. Que você entre em 2026 com a ordem correta e veja sua vida avançar com paz. A gente se vê no próximo vídeo.